Olá, alunos! Chegamos então na nossa última aula. Acredito que conseguimos aí acrescentar bastantes informações aí aos nossos conhecimentos de língua portuguesa, né? Não desconsiderando a nossa gramática, que é bem cobrada também nas provas de redação oficial, principalmente pela Fundação Carlos Chagas e CESP, como no todo. Já chegou a cair questões apenas de gramática, mas nós temos aí subterfúgios, subsídios, para que a gente encontre a resposta certa de uma maneira melhor. Por quê? Nós temos a impessoalidade, nós temos a concisão, a clareza, nós temos ali a concordância dos pronomes de tratamento, nós temos ali os pronomes, né, o vos, o teu, o vosso, que não pode usar. Então tem muita coisa que você de cara consegue aí visualizar. Eu trouxe questões aí na apostila que vocês fazendo essa questão, vocês vão ver, vão adentrar a esses detalhes muito facilmente. Tem mais alguns expedientes que nós precisamos saber, mas assim, sem muito exagero, tá? O que nós precisamos saber? Conceito e partes fundamentais. Para auxiliar alguns deles, eu trouxe modelinho aqui mesmo, tá? Para que você pudesse dar uma olhada e fazer ali uma linguagem mais visual. Mas vocês vão ver que é fácil as questões nesse sentido. Então, falando do telegrama, né, que é uma das correspondências que ainda está no manual, o que diz para nós? Tá? O telegrama é caro, sempre foi caro, é uma correspondência que só pode ser emitida pela agência de correios e, obviamente, quando que a gente vai usar? Quando não for possível a gente enviar o documento por fax ou pelo correio eletrônico, tá? Então não há padrão rígido, vai ter aí a sua utilização os formulários próprios do correio e às vezes vem umas perguntas bobas, né, perguntando se o telegrama deve seguir o padrão ofício. Obviamente o telegrama, né, como a gente não vai poder ficar escrevendo muito, deve pautar-se aí pela concisão e para a gente escrever alguma coisa assim, a urgência tem que justificar, obviamente se não der para enviar por e-mail ou fax. O fax, né, que é a palavra fax é uma abreviatura de facsímile, ainda existe, né, uma comunicação, porque nós utilizamos um aparelho telefônico para enviar documentos para um outro destinatário. Então, né, quando que a gente vai usar o fax? Até mesmo porque nós estamos utilizando uma linha telefônica. Quando o documento não puder ser enviado por e-mail. E, obviamente, para a gente enviar um documento por e-mail, a gente vai ter que escanear. Então, se não tiver o scanner, a gente manda um fax. Né? Como a maioria dos fax, né, até os antigos, eles tinham as bobinas, né, para impressão era de papel térmico. Então, tinha que fazer uma cópia, né, do documento, porque senão aquilo apagaria, né? O que mais pede em prova é esse último parágrafo aqui. É conveniente o envio, juntamente com o documento principal, de uma folha de rosto, que é um pequeno formulário aí com dados, que é aqui o que traz no manual. Gente, o manual está falando exemplo de formulário de fax, isso aqui não é um modelo. Então vem aquelas loucuras de prova perguntando se o modelo, a folha de rosto deve seguir o modelo que está no manual. Sabe umas coisas doidas? Então isso aqui é justamente para auxiliar. Eu também, como já trabalhei muito com fax, a gente já às vezes recebe, né, porque o aparelho ele dá o sinal automaticamente. Então o que acontece? Às vezes vem muitos documentos e a gente não sabe para quem que é. Então ali já vem ali o nome do destinatário, né, o número do fax, quem é, as observações, às vezes tem ali o número de páginas, né? Algumas delas, ó, número de página mais esta, né? Então, ó, tem 4, eu tô enviando 3 páginas, ali eu coloco 4, né? Que inclui aí a folha de rosto. Então, apenas isso que vem aí em prova e às vezes cai. O e-mail, que é uma das principais, né, formas de comunicação hoje, o que nós temos aí para aprender? Um dos atrativos é a sua flexibilidade, né? Então, por quê? Não tem forma rígida na estrutura, padrão ofício, já pensou? Parágrafo, margem esquerda ou direita, então não existe isso.
mas deve-se evitar o uso de linguagem incompatível, obviamente. Aquelas 6 características da redação oficial têm que estar presentes sempre. Ali um detalhe importante, o campo assunto deve ser preenchido. E, gente, é horrível receber realmente um e-mail sem assunto, né? Fica uma questão horrível. Legal? Os arquivos que a gente vai aí anexar a mensagem deve preferencialmente ter aquele formato lá, extensão RTF, como eu disse, né? Sempre que disponível, utilizar aí a confirmação de leitura. Quando não é possível, a confirmação de leitura é aquela caixinha, né, que abre e a gente diz ali sim ou não. Né? Na impossibilidade ou quando a gente realmente precisa, deve constar aí no corpo da mensagem, né, favor acusar recebimento. A pessoa responde dando ok, fica aí melhor. E o que vem bastante em prova é este último parágrafo. Para que a mensagem de correio eletrônico tenha valor documental, aceita como original, é necessário existir a certificação digital. Então, eu já havia comentado anteriormente sobre essa certificação digital, então é importante porque o e-mail ele é um documento feito por meios eletrônicos. Então, como é que a gente vai atestar que aquele documento é verdadeiro? Né? Então, a questão de computador. Então, nós tivemos uma regulamentação agora em 2011 com relação a isso. Então, nós temos as chaves públicas, né? E os órgãos ali que dão a certificação. Então, ao final do e-mail tem um número grande e um link que você vai até ali o site do órgão regulamentador que faz a certificação. Você entra, digita aquele número e ali vai sair um documento dizendo que aquele documento é autêntico, é verdadeiro. Então, isso é o que corresponde a nós. Aqui, nós terminamos o Manual da Presidência. Tá? Só que, como eu disse, como no nosso edital não tem a palavra manual, nós temos que adentrar a mais algumas correspondências. Então, eu trouxe aí para vocês o quê? Ata, atestado, certidão circular, contrato, convênio, declaração, despacho, edital, informação, parecer, requerimento, relatório e portaria, tá? Então, de uma maneira geral, acredito que muitos de vocês já ouviram falar disso. Então, eu peço para que vocês acompanhem comigo na página 10, né, porque não é tanta coisa para a gente falar, e que você tenha ali as principais características. Então, o que é a ata, gente? A ata é um documento de valor jurídico, obviamente, porque ele vai fazer uma descrição, uma narração descritiva do que está acontecendo numa reunião, numa assembleia. Ela pode ser feita ali no momento, num livro, né? Ou depois ela pode ser digitada, né? Então hoje, pelo advento aí do computador, ficou muito mais fácil, né? Porque quando a gente fazia à mão, né? Cansei de fazer, nós não poderíamos errar, né? Não pode ter nenhum erro numa ata. Então, não pode ter rasura, não pode ter borrão, não pode riscar. Então, como que a gente faz as correções? Então, a gente está escrevendo ali e, de repente, escreveu alguma coisa errada. Por exemplo, a data será 15 de maio. Ah, não é 15, é 13. Digo 13 de maio. Ou a pessoa só fez essa retificação ao final. Em tempo, comentamos, né? Então, sempre assim. O que nós precisamos saber fora isso, que ela tem ali, não tem parágrafos, é um texto escrito diretão, justamente porque não pode haver nenhuma possibilidade de uma outra pessoa, de uma terceira pessoa, colocar, inserir informações. Mesmo que seja por computador, o texto é blocado, né, feito ali justificado, ao final, né, vem ali até os xizinhos para fechar. Então, o que nós temos sempre de chavão, né, é a introdução e o fecho, né, que começa: aos tantos dias do mês tal, reúne-se nesta secretaria ou local as pessoas tal, para deliberarem sobre isso. Daí começa a falar. Depois, ao final, né, nada mais havendo a tratar, né, encerra-se a presente reunião, esta ata vem assinada por mim, a qual lavrei, e também para os demais presentes. Então, isso é uma questão bem comum. Você lendo aí o modelinho de ata que eu trouxe para vocês, vai ficar muito fácil.
tá? E, obviamente, vem umas loucuras em prova, dizendo que uma ata é um relatório exaustivo daquilo que está sendo falado. Claro que não, né? É uma redação clara, objetiva, tem que haver concisão, tem que haver clareza, então nada de exaustão e nem de caráter subjetivos, né? Já pensou? Ficar colocando o presidente falou com outra pessoa e deu uma risada, não, nada a ver, né? Então já caiu, gente, tô falando isso, mas já foi questão de prova, tá? Então as partes obrigatórias é o cabeçalho, né? O texto e depois o fecho, como eu disse, tá bom? Atestado, gente, é um documento que cai em prova, por quê? O que é atestado? Ela é ali uma declaração, é um documento firmado em favor de verdade. Então, alguém que está dando um atestado está afirmando algo verdadeiro. Só que o atestado, ele é transitório. Uma certidão, ela é definitiva, tá? Então, o atestado, ele afirma atos transitórios. Então, você lembra, né, que você vai ao médico e o médico te dá um atestado, dizendo que você vai ficar alguns dias ali, né, impossibilitado de trabalhar. Agora, se você, né, tem uma deficiência ou uma coisa, né, você precisa de uma certidão. Então, aqui é o que nós temos, a grande questão do atestado. E as partes obrigatórias, né, o título ali em caixa alta, em negrito, né, tem que ter a assinatura, tem que ter a data e o cargo da pessoa. Então, essa questão aí de transitoriedade, porque atesta esses fatos. Já a certidão, ela atesta fatos definitivos, né? Então, o que acontece aí? Por exemplo, quando nós vamos, né, registrar, por exemplo, uma criança no cartório, ali nós temos um livro de assentamento, né, que é o livro que vai se registrar ali aquele ato. E eles não te dão o livro para levar para casa. Eles te dão o quê? Uma certidão comprovando a verdade sobre aquela situação. A certidão, ela tem valor jurídico, tá? Inclusive, uma certidão só é válida se tiver a assinatura e o carimbo daquela pessoa que está emitindo. Então, isso é bem importante para nós, tá bom? Tem valor comprobatório, por exemplo, se você tem uma certidão negativa de débitos com uma determinada data, não adianta depois o órgão vir cobrando. Ah, eu errei. Não, você tem a certidão, aquilo lhe dá como prova legal, tá? Então também tem o título, o texto, local e data, a assinatura ali de quem fez e o visto da chefia maior, que é a grande importância. Circular, gente, é um documento que o próprio nome diz, é uma circular. É uma informação, só que ela vai ser distribuída, vai ser divulgada em várias cópias. Então, às vezes, a questão de cópia vem, o relatório é um documento emitido em várias cópias. Lembrando que cópia, você pega e faz uma cópia de um documento original. Via é original. Por exemplo, quando nós falamos lá o contrato em 2 vias ou 3 vias, cada via é um original porque leva assinatura. Então, a circular está dizendo lá, comunicação oficial interna, pode ser externa também, expedida para diversas unidades ou determinados funcionários. Então, vai ter ali também, né, um modelinho, né, a circular, para quem que é, o assunto. Então, a grande característica é que ela é feita para mais pessoas em cópias. Contrato é uma questão bem tranquila para nós, acho que todo mundo já assinou o contrato, já redigiu ou já viu. Então, obviamente, é algo bilateral, precisa ter 2 partes configurando, precisa ter um objeto. As cláusulas, né, os parágrafos ali, únicos e as cláusulas que regem aquele acordo, a assinatura com testemunhas, quando necessário, a reconhecimento de firma. Então, é um instrumento realmente pactual, é um acordo firmado aí por partes, objetivando criar aí obrigações recíprocas. Partes componentes, né? Uma ementa, que é o assunto do contrato em letra maiúscula, então geralmente diz ali o que é já no início, né? Depois nós temos ali as cláusulas, o fecho, né? Com a fórmula de praxe. Qual é a fórmula de praxe, né? Este contrato, né? Tem lá também
elege-se o foro da cidade tal, né, para dirimir as questões sobre este contrato, né, vai assinado em tantas vias de igual teor e cópia. Então, bem tranquilo isso. Convênio, gente, já é um acordo também firmado entre entidades públicas de qualquer espécie e também com particular. Então, é muito comum hoje a administração pública firmar convênios para dar continuidade a seus atos, né? A execução de atos. Hoje a gente vê muitos pedágios, né? Ali quem faz hospedagem, então faz um convênio ou uma concessão, então é isso que nós temos, tá? O convênio aí, os signatários que vão assinar são chamados de partícipes, pois mantém aí pretensões comuns, legal? Partes, então, obrigatórias, o título, convênio, uma ementa, né, que é um resuminho que fica lá em cima, uma introdução, as cláusulas também, o termo, o fecho, como se fosse um contrato, e assinatura das partes. Declaração, gente, é algo interessante. Eles gostam muito de confundir atestado, certidão e declaração. Porque o que é uma declaração? Por exemplo, você pode entrar hoje, trabalhar, por exemplo, numa escola e vir um aluno e pedir uma declaração de matrícula. E você, pela atribuição do seu cargo, por exemplo, você está na secretaria da escola, você vai nos registros, verifica e fala: atesto para os devidos fins que fulano de tal está matriculado. Então, quer dizer, a declaração é algo que a gente atesta com relação à verdade, mas é mais em função do nosso cargo. A gente não precisa ali, eu vou ver, entendeu? Atestar que eu estava presente ali, né? O atestado não, eu tenho que atestar que eu vi, né? A certidão é que aconteceu mesmo. Agora, a declaração eu posso declarar e estar muito mais em função do meu cargo, né, do que outra pessoa. Então, por isso que ali na apostila está dizendo sem a necessidade de apoiar-se em provas diretas, né, porque eu tenho ali os instrumentos comprobatórios e aquilo me dá o direito de ter uma certidão. Tá? Então sempre tem um fecho, né? Declaro para os devidos fins de prova junto ao órgão, declaro para os devidos fins, declaro a pedido verbal, sempre começa com esse declaro, né? Assim como o atestado, atesto e assim por diante. Então tem o título, o texto apropriado com essas questões, local e data, assinatura e um modelinho ali, um exemplo para vocês. Despacho, gente, é a coisa mais fácil, porque o despacho é a decisão de alguém, né? Algo que foi mandado fazer ali num processo, é muito utilizado na questão processual. Também, né, por exemplo, você pode mandar um parecer e a pessoa lhe dá um despacho de uma autoridade superior, então é normal. Pode ser um texto ou pode ser apenas uma palavra, registre-se, arquive-se, né? Assim, tem ali o que é, por exemplo, a estrutura, o nome do órgão, obviamente, o número do processo ou o processo a que se refere, né? Por exemplo, no memorando, o fato da gente colocar ali, escrever a resposta naquele memorando é um despacho. Eu dou um despacho ali dizendo se eu vou enviar para alguém. E a assinatura, tá? Edital, gente, é algo que também pode ser cobrado para nós e edital é algo tranquilo, porque nós já conhecemos o edital do concurso e também edital de licitação, né? Então, o que é um edital? É um documento de valor jurídico, né? É um instrumento pelo qual a administração dá conhecimento ao público sobre licitações, concurso público, atos deliberativos e assim por diante. Então, obrigatoriamente, né, ele tem que ser publicado em diário oficial ou ser exposto em locais onde haja ali a circulação de pessoas. É um ato de tornar público, né? Não existe edital interno, por exemplo. Então, as partes componentes ali, que vai ter o título, né? A palavra do edital, né? Edital de licitação ou edital de abertura e assim por diante, no modelinho aí do nosso edital do concurso. O edital é a lei do concurso, é aquilo que está escrito ali e enquanto vigorar, né? Enquanto estiver valendo, aquilo está em
valendo, é verdade e vai continuar. Então não existe um edital, ele só, por exemplo, né, quando o nosso edital do nosso concurso expirou o prazo e nós já temos a expectativa de um novo concurso. Então é isso, né? Então ele tem essa questão de verdade, tá bom? Informação é algo na linguagem administrativa, parece um parecer, tá? Mas geralmente um funcionário subalterno escreve alguma coisa. Então, de repente, você, teu chefe, pede assim, olha, escreve uma informação aí que aconteceu tal coisa, pronuncie-se. E informação é isso. Parecer já é algo interessante, porque o parecer é o quê? Geralmente existe parecer técnico, existe parecer jurídico, né? Parecer o qual eu, como técnico, eu vou me posicionar com relação a algo. Então eu dou o meu parecer. Lembre-se, linguagem pessoal, clara e objetiva. Mas essa impessoalidade é do seu cargo. É lógico que diante da sua experiência ele vai dar a sua conclusão e ele vai dar ali a sua recomendação, mas nunca vai dar a decisão. É muito comum ver em prova dizendo que o parecer dá a solução. Não, ele aponta as alternativas e sugere alguma coisa, mas quem decide não é o parecer. O parecer ele serve de subsídio para ajudar na decisão que vai ter uma pessoa encarregada. Então isso é bem importante para nós. Temos as partes obrigatórias ali, o título, o número do processo a que se refere, né? Número do órgão, ementa, texto, a data e a assinatura do parecer. Requerimento também é algo que eles cobram em prova, porque quando a gente vai requerer alguma coisa, nós temos que requerer embasado na lei, embasado em algo legal. Por quê? Sempre o fecho do requerimento vai ter, nestes termos pede deferimento. Que termos são esses? Termos legais. Então, quando você pede, você vai requerer alguma coisa, você tem que fundamentar em algo, em alguma norma. E, obviamente, um requerimento pode ser deferido ou indeferido. Então, quando nós temos um trecho ali, ó, nestes termos, aguarda, deferimento, isso é fecho de requerimento, não tem como a gente errar, tá? Temos também relatório, que é um instrumento bacana de cobrar em prova. Por quê? Porque relatório, ele vai relatar, ele vai descrever, só que atos passados, gente. Não tem como eu relatar algo presente, daí eu tô fazendo uma ata, não é verdade? Né? Por exemplo, espera acontecer. Né? Eu posso ter ido numa reunião e depois eu fiz um relatório, mas daí ela já aconteceu. Entende? Então é algo que sempre tem que ter a palavrinha passado, né? Analisado com o objetivo de orientar o servidor, né? Então tem todos, né? Toda essa característica. Importante, o relatório não é um ofício desenvolvido, tá? Então quer dizer, não é tudo bem, tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão, pode ter gráficos, pode ter um monte de coisa, mas precisa ali relatar. E também não é parecer para a pessoa fazer o relatório e colocar a opinião dela, né? Então é bem interessante isso, tá? Então existem vários tipos aí de relatórios. Com relação a relatório, daí tem ali da denominação do assunto, que é relatório, né? A invocação, né? Tratamento ou cargo da autoridade a quem é dirigido, né, preferencialmente com 2 pontos, o texto que vai ter, ó, a introdução, a análise, a apreciação do assunto, a conclusão, sugestões ou recomendações, entendeu? Nada de diante daquilo, né? Parecer é outra coisa, tá? É recomendável a numeração dos parágrafos, principalmente em relatórios, né, por mais extensos. Então, nós temos fecho ali, né, que é uma frase de cortesia. Então, isso aqui, gente, já está dentro de outros manuais, tá? Então, isso aqui, esse fecho aqui não precisa ser atenciosamente e respeitosamente normal, mas é o que nós temos,
tá? Local e data e assinatura. E por último, nós temos ali uma portaria, né? Portaria também é um ato, né, no qual a gente vai solicitar. Geralmente esse documento vai fazer com que os próprios atos administrativos sejam executados. Então, por exemplo, eu como chefe lá, né, como representante máximo do INSS, eu precisei fazer um concurso para promover as vagas para ter aí os meus funcionários. E daí ele vai fazer o quê? Uma portaria de nomeação, ele vai mandar ali nomear. Então tá escrito aqui, né? É o ato pelo qual autoridades competentes, titulares de órgãos, geralmente, determinam providências de caráter administrativo, tá? Visando estabelecer normas de serviço, procedimento para o órgão, bem como definir situações funcionais, medidas, né? Então, nós temos ali um modelo de portaria, ou melhor, as partes, né? Que é o título, geralmente tem a portaria, seguida do número, da sigla do órgão, isso é bem importante. A ementa, que trata a portaria do que é, né? Um preâmbulo, denominação completa do que está sendo feito, e daí tem resolve, né? Aquilo que ele determinou. O texto ali dividido em parágrafos, local e data e assinatura. Tá vendo, pessoal, como esses outros documentos não são difíceis? Não são, né? Então, traz aí de modelo para nós. Melhor forma de nós adentrarmos aí a nossa atividade é fazermos algumas questões juntos aqui para vermos a prática daquilo que nós aprendemos. Então, dá uma olhadinha ali, ó, tá? A questão de número 17, que trata desse assunto que nós falamos agora, depois nós fazemos outras, tá? Olha o que veio aqui. Também uma prova de técnico, da mesma forma que a nossa. Considere as afirmativas seguintes sobre a redação de documentos. Só isso, ponto. Não se sabe o que vai pedir. Item 1. Correspondência oficial utilizada por autoridades para tratar de assuntos de serviço ou de interesse da administração. Ah, legal. Assunto de serviço ou de interesse da administração. Ah, pode ser um ofício, pode ser um memorando, né? Vamos ver, né? Se for entre ministros, não sei. Vamos dar uma olhada a mais. Com estrutura específica, então pode ser que seja do padrão ofício. Esse documento deve, de início, ser numerado em ordem sequencial, com sigla do órgão, expedidor e data. Então, já vimos que já tem identificação de ser um modelo, né, de ser um documento do padrão ofício, né, que só pode ser ofício, aviso e memorando. Então, vamos ver o outro. Encerra o assunto a fórmula atenciosamente ou respeitosamente, seguida da sigla do órgão, do cargo, da assinatura do cargo do emitente. Bacana? Tem cara de padrão ofício. Ou é ofício, ou é aviso, ou é memorando. Dá uma olhada nas alternativas. Parecer? Não. Portaria? Não. Ofício? Requerimento? Ata? Tá vendo como falou totalmente? Claro, se tivesse, diante do que ele comentou, se tivesse ofício, aviso e memorando ou dois desses, a gente impugnava, porque não deu subsídios para falar se era documentação, se era assunto interno, se era só entre ministros, mas tá vendo como é fácil? Então é isso daí, tá? Olha só a questão 18. Na redação oficial, o fecho que encerra corretamente um requerimento. Veja só. A. Aguardamos, portanto, as providências de Vossa Senhoria atenciosamente. O que é isso? Pode ser um memorando, pode ser um aviso, pode ser um ofício. Encaminhamos este documento para apreciação de Vossa Senhoria e possíveis providências. Olha só, um ofício ou um memorando, né, de mero encaminhamento. Então, não é. Nestes termos, pede deferimento.
Tá na cara. Vamos ver os demais? Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, eu, fulano de tal, redigi e assino. Ata, gente, fecho de ata. Olha só a E, por estarem de pleno acordo, assinam as partes o presente instrumento em 2 vias de igual teor e forma para os efeitos legais. Típico do quê? Contrato. Tá vendo como é fácil, gente? Então não tem aí grande situação. O que importa mesmo é nós termos o conhecimento. Legal? A 19 é bem interessante, eu queria fazer com vocês. Se o convite estivesse sendo enviado ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho, as lacunas abaixo estariam preenchidas. Então aqui tem Vossa Excelência, Sua Excelência, um monte de coisa. Dá uma olhada ali no texto. Enviamos o convite para a cerimônia de inauguração de nosso espaço cultural no próximo sábado. Esperamos contar com... Aqui a gente já sabe que é sua, porque vossa jamais não pode, possessivo de terceira pessoa, neste evento tão importante para a nossa cidade. Daí Leonardo, esse aqui deveria ter ido na linha anterior, eu acho que, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Não, na apostila de vocês está certinho. Senhor, isso aqui seria o destinatário, tá? Então, olha só, o que seria, tá? Digamos que foi para o presidente do Tribunal Superior de Trabalho. Presidente, tribunal. Opa, cargo de natureza especial. Vossa Excelência. Então, enviamos Vossa Excelência. Então, o primeiro já é Vossa Excelência, né? Excluímos os 2 últimos. Daí, temos ali. Já sabemos que o segundo é sua, porque vossa não dá. Ficamos entre A e a C. E o último, tá? É o destinatário, gente. Se eu estou enviando para a pessoa e o destinatário é para a Vossa Excelência ou para a Sua Excelência? Olha que pegadinha legal. Sua Excelência. Tá vendo? Então aqui nós temos que entender quando nós estamos falando com a pessoa diretamente e quando não. Para finalizar, uma última questão que eu quero fazer com vocês é a questão de número, a primeira de todas. Olha que interessante isso aqui, tá? O trecho redigido de acordo com as qualidades exigidas em um documento oficial, principalmente clareza e correção. Gente, falou clareza? Precisava falar correção? Não, clareza é tudo, tá? Olha em obediência às normas deste departamento, encaminhamos este relatório que tem por objetivo informar a Vossa Senhoria o andamento de nossos serviços durante o bimestre, em que as metas foram integralmente cumpridas. Tá? Encaminhamos este relatório, o relatório não precisa ter número. Pô, bonitinho, né? Vamos para a B. Enquanto chefe deste departamento, devo dirigir-me a Vossa Senhoria para que sabeis de nossos procedimentos. Ai, olha o sabeis aí. Sabeis concordando com a segunda pessoa, com vós. Não, para que saiba, tá vendo? Já não precisa continuar. C. Devemos comunicar a Vossa Senhoria este relatório de que, na qualidade de chefe do departamento, damos conta dos nossos serviços no bimestre. Que negócio é esse de damos conta? Isso é linguagem coloquial. Linguagem de que você está falando com o teu amigo. Aí, você deu conta do serviço? Damos conta sim, entendeu? Tá vendo? Linguagem coloquial. Nós temos que ter a norma culto, padrão culto e modismos vocabulares não pode usar, tá? Então já errou. Olha a letra D. Me dirijo a Vossa Senhoria como chefe deste departamento para informar-vos. Ai, olha o vos, gente. Quais são os pronomes que nós temos que usar na ênclise? De pronome possessivo de terceira pessoa. Informar-lo ou informar-lhe, pelo amor de Deus. Olha a E.
Cumprimos nosso dever como o chefe do departamento para informar Vossa Senhoria que o andamento dos nossos serviços se saiu de acordo com o que já estava sendo previsto desde o início. Meta que conseguimos felizmente atingir. Ai, né? Você saiu ali, né? E também... Então, tá vendo, gente, como é fácil? Como eles colocam realmente várias situações? Então é isso. Gente, façam essas questões. Vamos aguardar aí a abertura do nosso edital para nós focarmos na banca. Eu me coloco à disposição de vocês na minha página no Facebook, se vocês quiserem, qualquer dúvida que vocês tenham, e desejo a vocês excelente estudo. Aproveite bem esta fase maravilhosa que é antes do edital, porque vocês já estão saindo na frente e certamente os nossos aprovados serão vocês. Ok? Boa sorte a todos e fica aí o meu desejo de uma ótima prova.